Bem-vindos ao Se Convida. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Dessa vez, né, cada hora num lugar diferente. Hoje a gente está aqui na livraria Belle Époque, no Meia, que na verdade é um centro cultural, segundo o Alex me contou, né? A gente tem um bar aqui ao lado, vários acontecimentos. Em breve vamos ter sala de aula aqui em cima para oficinas literárias e outros encontros. E para receber Magna Domingues, o objetivo do Se Convida, né, é trazer pessoas que eu gosto, conheço, admiro o trabalho, para apresentar para vocês, para que também vocês conheçam e possam curtir um pouco desses talentos que vão atravessando a minha vida. Então, vou ler um pouquinho aqui para vocês a biografia da Magna rapidamente, para vocês a conhecerem um pouquinho, e depois, durante a conversa, vocês vão ter a oportunidade de conhecer mais, e depois que terminar o Se Convida, vão ter a oportunidade de fuçar ainda mais e acompanhar, seguir a Magna, para acompanhar os trabalhos e tudo mais que ela produz. Bom, a Magna é psicóloga, roteirista e professora, fundadora do Clube do Livro Preta e realizadora de projetos de arte, educação e literatura com foco no protagonismo negro. Autora de 2 livros infantis, também já publicou contos, cartas e artigos em antologias, além de ser roteirista do premiado curta-metragem de animação Meu Nome é Maum. Atualmente trabalha com produção de projetos audiovisuais e se prepara para a sua estreia como diretora de cinema. Magna é mãe que cria Joaquim, cria filho, projetos, oportunidades e é obcecada pela ideia da imortalidade. Por isso escreve todos os dias com a pretensão de viver para sempre. Bom, já viram que a conversa vai ser boa e que a Carol vai sofrer aqui para falar para a gente, acabou. O Se Convida, ele tem uma parceria com a Sou Negão e Mulher Preta, que sempre presenteia nossos convidados, mas isso a gente vai deixar para o final. Queria que você contasse, Magna, para a gente começar essa conversa, né? Como que foi a sua estreia na literatura primeiro, né? Como que você começou a escrever para criança? Então, eu costumo dizer que a escola... Eu sou cria da escola pública, né? Da escola, da universidade pública. E desde 2010 eu sou professora da rede pública. Eu gosto de dizer que com muito orgulho que eu sou professora dos filhos e filhas da classe trabalhadora. E eu também gosto muito de dizer com muito orgulho que tudo que eu tenho, que eu faço no cinema, na literatura, tudo que eu tenho foi a escola que me deu, né? Então, para falar um pouco de como eu me transformo numa escritora, eu tenho que falar de uma transição que eu faço da sala de aula para a sala de leitura, também na escola, também no chão da escola, né? Em 2016 eu me tornei professora da sala de leitura. É muito interessante dentro da escola pública, porque a gente atravessa todas as turmas da escola. E eu sempre trabalhei numa escola muito pequena, em Duque de Caxias. Isso, eu adoro escola pequena, né? Porque escola pequena você conhece todo mundo, as famílias, sabe o nome de todas as crianças e tal. Eu adoro. E a partir do momento que eu ocupo a sala de leitura, que também é uma biblioteca, não necessariamente uma coisa e outra, mas tem a ver com isso, eu me torno também ali, faço um movimento de curadoria literária da escola, né? De como contar essas histórias, de como indicar a literatura para apoiar as professoras que estão... Uma mediação, né? Uma mediação, de professoras regentes e tal. Começa a me incomodar muito. Eu já era uma professora antirracista nesse momento, muito preocupada com a pauta antirracista no cotidiano escolar, no chão da escola, que ultrapassasse as datas, entre aspas, comemorativas, de maio e de novembro. Mesmo pós-lei 10.639 e 11.645, o acervo de uma escola como a escola que eu trabalhava, 60 anos, que existe há 60 anos, hoje 63 anos de escola, um acervo enorme de mais ou menos 2.000 livros e uma pequena prateleira de livros de protagonismo negro. Nossa. Né? Mesmo com todos os programas de incentivo e tal. Com legislação, né? Com legislação. A gente sabe também que nem sempre os livros de protagonismo negro são livros que o conteúdo é um conteúdo que a gente sabe que a gente pode confiar. É adequado, né? Que é adequado, que é confiável, que realmente está rompendo com estereótipos. Às vezes é uma coisa que se repete, né? Mesmo tendo um personagem negro na capa. Sim. Eu gosto muito de falar disso, né? Não compre o livro pela capa. Não compre o livro pelo personagem negro na capa, porque você tem que saber direitinho o que está dizendo sobre ele, quem está dizendo, o que está dizendo, como está dizendo. Esse estar na sala de leitura, estar no cotidiano da escola, mas especificamente da leitura literária, foi me provocando mais a publicar. Porque escritora, eu acho que
Eu descobri isso há pouco tempo, mas eu acho que eu já era escritora há muito tempo, porque eu sempre escrevi. Mas publicar, se colocar como escritora no mundo, colocar a sua palavra no mundo e ter oportunidade, criar oportunidades, pensar oportunidades, buscar oportunidades, porque nós, como mulheres negras, a gente tem que fazer isso, né? O tempo todo. O tempo todo, o movimento. Não vai chegar um super editor e te entregar a oportunidade de publicar o seu livro. Bem, não sei não, porque agora o seu nome está na roda. Depois que o nosso nome está na roda, às vezes a dinâmica muda. Né? Mas nesse primeiro momento, né? Eu estreio com uma publicação independente. Eu já sabia que eu era escritora, me relembrei escritora, vamos dizer assim. E a minha estreia na publicação de livro infantil é com o meu nome Malum, que tem um coautor, que eu escrevi junto com o Eduardo Lurnel, escrevi durante a pandemia. E não parei mais, né? De escrevi outras coisas. Sim, é interessante que você trouxe, né, uma coisa que eu acho super importante, que é esse casamento da educação com a literatura, né? A gente, às vezes, descola, né, a escola da literatura, ou costuma se referir aos livros que estão na escola como paradidáticos, né, como se eles estivessem sempre a serviço de alguma pauta, né, dentro da escola. E a gente sabe que a leitura literária, né, ela extrapola muito isso, né? E você extrapolou com esse livro, né, todos os limites, né, da leitura literária, transformando esse livro num filme que é um sucesso, né? Um curta-metragem lindo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, se não, está no YouTube agora, né? Sim. E eu queria que você contasse, né, como é que foi essa adaptação, né, do texto literário infantil para o cinema, né? A estética, né, do filme é completamente diferente da estética do livro, né? Como é que foi fazer essa transição? É uma outra linguagem, né? A gente fala de cinema, tem muito esse mito, assim, o que é melhor, o livro ou o filme? Tem uma brincadeira, né? O livro ou o filme? Eu prefiro o livro, prefiro o filme e tal. Sim. Eu sou mais leitora, eu sou mais cinéfila. E isso dá discussões absurdas, né? Porque a pessoa fala... Agora, por exemplo, vai sair o filme do Gabriel Garcia Marques, né? E aí, certamente, vai ser aquela polêmica. Não, o filme não está à altura do livro, ou então, eu prefiro muito mais assistir o filme e depois ir para o livro, né? Tem sempre essa discussão. E no universo infantil não deve ser diferente, porque o livro infantil ele não é só consumido por crianças, né? É uma discussão que eu acho que é engraçada, é boba, boa, rende papo e tal. Mas assim, a gente não precisa ser inimigo do livro nem inimigo do filme. Não precisa ser excludente, né? Não. Pelo contrário, né? Quanto mais material, especialmente quando a gente fala de protagonismo negro, né? Exatamente. Quanto mais lugares bons nesse protagonismo a gente tiver, seja na tela do cinema, na palma da mão com o livro, né, ou nas salas de leitura, melhor, né? E é uma linguagem completamente diferente, assim, foi uma aventura, porque foi muito rápido para mim, assim, me tornar escritora que publica, né, porque é aquilo que eu já falei, né, a gente é escritora há muito tempo, não é porque a gente não publica. E aí, se a gente for discorrer aqui, por que a gente não publica e quem é que publica aí a gente vai entrar num outro assunto, né? Aí é um outro assunto e tal. Mas, assim, a partir do momento que eu me sinto escritora... Você me desculpa, eu tô sem caderninho, eu tô anotando aqui as nossas coisas. Não, tudo bem. No celular. Me desculpa uma escritora que publica e que pode publicar e que é reconhecida e vista como editora, esse lugar de escritora e mulher negra que escreve. E aí recebo um convite, que é a partir de uma política pública, que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Que durante a pandemia a gente tem aí a estreia de uma política pública, que é a Lei Aldir Blanc, né, que lança um edital de cultura, e dentro dessas linhas tem uma linha de audiovisual e uma linha para fazer curta-metragem. E aí o Eduardo, que é coautor do texto, me faz o convite, assim, vamos transformar o texto desse livro num roteiro, porque um roteiro já é um outro texto, é uma outra linguagem, né? Então pode ser a mesma história, mas é uma outra forma de colocar essas palavras no mundo. Por isso a gente faz questão de dizer, né, a adaptação, né? Não é o livro na tela, né? É uma adaptação da história que está no livro para a tela. A gente transforma junto, né, esse texto literário num texto em formato de roteiro. A gente entrega isso, propõe num edital, é contemplado, e aí, assim, tudo vai acontecendo muito... Agora a gente tem que transformar isso num filme, né? E a partir do momento que o roteiro se transforma em filme, a gente tem novos parceiros, pessoas que fazem ilustração especificamente para cinema, que uma ilustração
que vai virar animação. Não é qualquer ilustração, não é qualquer ilustrador que pode ser muito talentoso, muito lindo, maravilhoso. Sim, isso é bem importante, né? Porque há uma diferença muito grande. Às vezes a pessoa fala, por que não convidou o ilustrador do livro para fazer, né, o design do filme, né? São técnicas muito diferentes. Tem ilustradores que são excelentes designers de animação, fazem ilustrações para animação brilhantes, mas são áreas completamente distintas, né? E saber entender essas duas linguagens, né, como linguagens potentes, mas como linguagens completamente diferentes, né, é bastante importante, né? Para quem, inclusive, está querendo entrar, né, nesse lugar de trabalho. A gente passou um pouco por isso, né? Que a gente monta uma equipe de parceiros, né? A animação aí é outro universo. É ilustradora, animador, voz, dublagem e tal. Uma coisa que foi muito interessante e que a gente faz questão de colocar nos créditos finais do filme, a gente coloca assim, essa obra empregou aproximadamente 40 profissionais de audiovisual. Isso é muito importante, né? Porque Muito as pessoas às vezes não têm noção de quanta gente trabalha para um filme de... Quantos minutos tem seu filme? 9? 8. 8 minutos ficar pronto, né? Para o público, né? Então... Nossa, 8 minutos e 6 meses trabalhando. Sim. Praticamente, exclusivamente nesse filme, nesse produto. E o que é um tempo recorde, porque, assim, em geral, né, a animação ela tem um tempo de produção muito maior, né? Agora a gente está no Brasil cada vez com mais profissionais nesse trabalho, né? A gente não só de curta, mas de longa também. A gente vê um mercado de animação em crescimento, né? Sim. É caro, um processo bem mais longo do que uma filmagem live action, por exemplo. Sim, caro, longo, envolve muitas pessoas. E aí acho que isso é importante a gente dizer e reforçar cada vez mais que é caro, que é longo e que a gente precisa para que nós, principalmente nós, fazedores de cultura, né, das periferias do subúrbio, eu adorei a gente estar aqui na Belle Époque, que é uma livraria do Meia, que é um ponto de cultura, já se transformou num ponto de cultura. Né? Aqui tem feira literária, tem encontro literário, ensaio de bloco, sarau no meio da semana, futebol, no meio do Meia, assim, né? E são pessoas que se encontram para falar de cultura, produzir, contar como produz sua cultura, sua literatura, sua música, né? E é muito interessante e a gente precisa dizer cada vez mais, em todas as plataformas que a gente tiver espaço, que é preciso políticas públicas para realizar tudo isso muito bem realizado. O seu filme só aconteceu porque a gente teve essa lei de incentivo, né? Mais do que as leis de incentivo, a gente precisa ter políticas afirmativas, né? As leis são super importantes, mas a gente tem que entender a aplicação dessas políticas afirmativas dentro dessas propostas legislativas que já existem de fomento ao cinema. A gente fez esse filme no momento assim um momento tenebroso da cultura nacional, do momento político nacional. Sim. Foi no meio do governo Bolsonaro, né? Mas a gente teve essa lei de incentivo. Depois a gente teve a lei Paulo Gustavo, que vem como complementação dessa lei, e com mais atenção às políticas afirmativas, né? Se eu não estou enganada, a Aldir Blanc é a lei da Benedita, né? Sim. E aí tem a Jandira Fegali também, participando, né? Sim. Enfim, todas essas figuras que são historicamente importantes na política e resistentes, né? Importantes para as políticas afirmativas e de gênero também. Exatamente. Né? Que vão abrindo caminho, assim, pra gente passar, né? Isso é muito importante, assim, falar o nome dessas mulheres que estão na resistência há muito tempo, que são grandes referências, que abriram um caminho, porque a gente, por mais que a gente ainda esteja aquém nesses espaços de poder, em número... se a gente tem algum espaço, a gente deve a essas mulheres que vieram antes da gente, que eu costumo dizer o seguinte, elas pegaram um matagal sem facão. A gente já está com faca na mão, né? Assim, então, é isso. Daqui a pouco vai chegar uma hora que o caminho já vai estar, de fato, aberto para as pessoas passarem. Para pessoas como a gente, né? Mulheres negras, passarem livremente. Acho que... Sim. E é por causa delas que a gente tem essas políticas públicas, essa resistência, esse confronto, essa disputa política para que essas políticas existam. E só é possível usar a nossa voz, mostrar a nossa cara, a partir de políticas públicas. Né? Porque a gente pode ter uma sorte, um incentivo, um amigo, um programa de TV, qualquer coisa que vai... Mas aí vai ser para né? Verdade. Para a gente trazer todo mundo junto, para a gente subir, uma sobe e puxa a outra, um sobe e puxa o outro, a gente precisa a gente não de política pública. A gente não quer que
ser exceção, né, nesses espaços. A gente quer ser regra, né? A gente quer estar presente na proporção que a gente de fato merece, né? Na proporção que é equiparada à proporção que somos na sociedade, né? E a gente ainda não consegue isso, né? Mas o editorial e o cinema, eles têm um ponto em comum de fragilidade, que é a distribuição, né? Como que você faz o produto e aí como que você faz esse teu produto chegar às pessoas que realmente interessam, chegar ao teu público, né? E especialmente a gente que trabalha com literatura infantil, com cinema para criança, né? Como a gente faz isso chegar, né? Como que foi para você conseguir tantos prêmios, né? Qual foi o caminho que você trilhou para que seu filme conseguisse atingir um público tão grande, ser premiado e acessar tantos festivais como ele acessou? A distribuição, realmente, assim, é um desafio, né? O Meu Nome é Malum tem uma produtora... Distribuição e circulação, né? Porque eu acabei atropelando um assunto no outro. Uma produtora que é a Pé de Moleque Filmes, né? Que os dois sócios são o Eduardo Lornel, que é um dos autores, e a Marcela Batista, que também tem uma experiência em produção executiva. São eles, inclusive, que estão produzindo os meus próximos trabalhos, porque a gente criou essa relação, assim, de muita confiança. Mas, assim, um trabalho de... Exatamente. Sentar na frente do computador, Sabemos. Se inscrever em vários festivais, descobrir quais são os festivais, uma informação totalmente fácil, democrática, você tem que ir atrás disso, e plataformas de festivais e tal. E a partir dos festivais, dos prêmios, assim, uma coisa muito interessante que aconteceu, por exemplo, eu fui pro festival de Tiradentes, meu filme nem foi, eu fui porque eu ia participar de umas mesas e tal. E aí, em algum momento, eu fui fazer uma pergunta para o palestrante, peguei o microfone e me apresentei como roteirista de Meu Nome é Malum. No final, várias pessoas me pararam na porta. Caramba, eu vi o seu filme no Festival de Ouro Preto. Que legal. Eu vi o filme no Festival de Brasília. E às vezes as pessoas não sabem meu nome e ficam, é Malum. Esquecem o meu nome. Mas lembram que eu sou autora de Meu Nome é Malum. Olha, é Malum ali e tal, não sei o quê. Isso é muito legal. É, muito bom. É muito emocionante. Muito Dentro desse circuito, a gente fica conhecido. E Malum, Meu Nome é Malum, atualmente ele já participou de festivais e mostras e é licenciado em alguns canais de televisão aberta em outros países, em todos os continentes. Não existe um continente que não teve Meu Nome é Malum sendo exibido em algum momento. Nossa, que barato. E a partir do momento que vai para essas plataformas e tal, Play, SP Cine Play, a própria plataforma do YouTube e tal, assim, a gente perde o controle, né? Sim. Às vezes a gente encontra as pessoas com um livro e as pessoas já viram o filme. Às vezes a gente fala do filme para pessoas que já leram o livro. Muita gente, às vezes, nem sabe que o filme vem de um livro. Nem né? sabe e tal, mas por outro lado tem um circuito muito grande do livro, porque como eu sou professora, tem essa rede grande de professoras, que há muitos anos, e muita gente me conhece, porque sempre fui uma professora sindicalizada, engajada, né, em movimentos coletivos e tal. Então o livro também vai fazendo uma trajetória que a gente também perde o controle. Sim. E aí tem uma trajetória do filme que a gente também perde o controle. O controle no sentido de não saber, e assim, é bom perder esse controle, né? Porque assim, em certa medida, sim. Perder assim, no sentido de, poxa, alcançou mais do que eu imaginava, sim, né? Sim. Mas, por outro lado, às vezes... Outro dia eu fiz até uma brincadeira no meu Instagram. Vou fazer essa brincadeira com vocês aqui agora. Todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Você é meu amigo, me segue no Instagram, não leu meu livro? Não viu meu filme? Ah, pelo amor de Deus, não é possível. Absurdo, gente. Tá lá o link na bio. Vai comprar esse livro, vai dar pros seus parentes. Vai assistir esse filme de 8 minutos. Vai assistir um monte de filme aí do Oscar, não sei o que lá. Outro dia eu disse que nós, autores, em algum momento, temos que ser vendedores, né? Porque é isso. Chega uma hora que a pessoa vem falar, nossa, posso tirar uma foto com você? Ai, que legal que você é escritora. Aí você pergunta, o que você já leu? E aí a pessoa, às vezes, nem acessou, né, o seu livro. Não que isso não seja legal, o reconhecimento do trabalho que você faz, independente da pessoa consumir. Mas o importante, né, para que a história se faça de verdade, é o leitor, né? Então, se você escreve, é vendido, mas não é lido, né? Não faz sentido. Ou se você produz um filme e esse filme não é visto, né? Não faz sentido, porque não gera debate. Não vai movimentar, né, a arte, não vai movimentar as ideias, não vai movimentar as propostas, né, que a gente imagina, pelo menos, enquanto produtores, né, dessa arte. E para mim, uma das coisas mais emocionantes do mundo, Simone, não sei para você, eu acho que para você também, porque você já escreveu vários livros, enfim, participou de várias produções também no audiovisual,
Assim, é muito emocionante pra mim quando alguém fala que leu meu livro, É. sabe? Cara, você gastou minutos da sua vida me lendo uma coisa que eu escrevi. Eu acho muito emocionante, assim. É verdade. É muito realizador. E é uma emoção diferente a cada pessoa que te aborda, porque, assim, às vezes é a mesma história e a pessoa vem te trazer, assim, parâmetros de leitura, sensações que o livro trouxe para ela, que a gente, enquanto escreveu, nem pensou, né? Nem imaginou, né? Que pudesse o livro não para de ser escrito, né? A história continua, né? assim, Cada um põe o final, cada um põe... O espaço de respiro, as entrelinhas do livro é muito maior do que o nosso fazer mesmo, né? Sim. E é isso, assim, pra mim isso é muito emocionante, é impagável, mas é isso, principalmente pra nós. Mas por exemplo, tem alguma plataforma, né, específica de busca, assim, que você recomendaria? A pessoa acabou de ganhar um edital similar e quer fazer essas inscrições nesses festivais. Você tem alguma plataforma específica que ela possa achar vários festivais? Tem. Geralmente são plataformas pagas, plataformas gringas, assim, né? Mas que você coloca lá, você faz um cadastro e você recebe no seu e-mail. Vou lembrar agora exatamente o nome do site, mas você recebe no seu e-mail, não é uma só, umas 2 ou 3 mais famosas, assim. Você recebe no seu e-mail festivais que estão abertos. Legal. Você vai sendo informado ali. Alguns a inscrição é gratuita, outras inscrições você precisa pagar, mas você está recebendo informações ali e você vai fazendo essa escolha, né? E dentro de quais o seu filme se enquadra, né? Que Malum entra muito em festivais de curta-metragem, muito em festivais de animação e muito em festivais infantis, que não necessariamente as 3 coisas são intercaladas. Juntas, né? E tem festivais que são mega festivais, tipo Festival de Brasília, que tem longa, tem curta, tem categoria infantil. Tem festival que é específico só para curta. Tem festival que é específico só infantil, tipo o FICE. Só para curta, tipo o Festival de Santa Cruz, que é no Rio Grande do Sul. E aí tem outros festivais que são específicos para animação, como o Com Kids. Com Kids, na verdade, é um festival infantil. Mas tem alguns festivais que são específicos de animação, tipo animes. A maioria desses a gente participou. O Com Kids, por exemplo... Quantos vocês já participaram? Você tem esse número? Aproximadamente 150. Nossa. No mundo quantos todo. Prêmios vocês já ganharam? Uns 20. Eu acho que vocês são recordistas, não? Assim, eu não posso afirmar com certeza, mas assim, eu desconheço de uma outra animação negro, deve ser, infantil. Né? Animação infantil de protagonismo negro brasileira, com certeza não tem ninguém que circula mais que a gente. Nossa, isso é muito importante. Mas isso é uma coisa importante, assim, pra gente levantar. Não, vocês têm que levantar esse dado, porque né, essa informação é importantíssima, até pra gente motivar outras produções, né, dessa natureza. Inclusive, a gente tem um projeto que você conhece, que é um projeto de a gente publicar um livro de roteiro, que é para divulgar o roteiro do Meu Nome é Malum, que acho que é muito legal a nível de estudo, para quem está estudando roteiro, para quem está na faculdade de cinema, cursos de livro de cinema, que é uma oportunidade que a gente tem pouco, né? A gente tem de ler o roteiro de livro de roteiro, né? Sim, eu lembro do A Que Horas Ela Volta? Que Horas Ela Volta. Tem o Dois Irmãos, né? Da Maria. Temporada. Cidade de Deus, né? André. Temporada. Agora está começando a ter um volume maior, né? De roteiro. E tem algumas contas no Instagram, né? Que mostra cena com roteiro, que também é super legal de você ver. É muito legal. Mas essa sua proposta, eu te cortei porque lembrei disso, mas... Não, assim, a gente tem uma proposta, né, dentro da produtora, de publicar o roteiro, não só nesse livro, é um roteiro de curta-metragem, né, aproximadamente 9 páginas, mas para além de publicar o roteiro, publicar textos nossos, falando um pouco sobre o processo de criação do filme, sobre o que o filme fala, né, sobre a importância disso dentro de uma luta antirracista, de uma luta pelo protagonismo negro, de uma luta por políticas públicas, porque tem muitas camadas, né? A gente contar essa história. Então, esse livro, a ideia é que a gente traga também um bloco desse livro, relatando, inclusive, essa trajetória de prêmios e festivais, tanto participando, como participantes, como ganhadores, assim, e falar sobre essa possibilidade do curta-metragem, porque isso também é um assunto muito interessante, né? O curta-metragem como um produto que no cinema às vezes é visto como menor, mas eu acredito no curta-metragem, eu adoro curta-metragem. Também gosto. Festival de curta-metragem, você consegue assistir 50 filmes. E para criança, então, é fantástico, né? A gente às vezes fala muito do time da criança, né? O curta é fantástico, porque você pega criança ali 7 minutos para contar uma história. E é ótimo para a formação de público. Exatamente. E para formar essa criança para o futuro do cinema. Você citou o FICE, né?
a gente estava esse mês participando do FICE e a gente debateu lá no fórum muito sobre isso, né? Sobre como é que a gente está formando essas crianças para o futuro, como jovens e adultos que vão acessar o cinema, que caminho a gente está dando, que trilha, né, a gente está colocando para essas crianças se formarem consumidores de cinema nacional no futuro, né? Sim. E eu acho ótimo para a formação de público. Eu tive uma experiência, vou contar rapidinho, quando eu trabalhava na sala de leitura da escola, Duque de Caxias, periferia, né, Baixada Fluminense, chamava Clube da Família, Cineclube da Família. De 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, eu escolhia um curta-metragem. Nessa época eu nem tinha feito ainda Meu Nome é Malum, mas era um curta-metragem porque, assim, os responsáveis vinham para a escola sempre para buscar as crianças, para levar as crianças, para participar de uma reunião, para fazer alguma fala burocrática, nunca para um momento, nunca para um momento de vivência de prazer, em comunidade escolar. De prazer junto com a comunidade. E aí a ideia é que no dia do Cineclube, esses responsáveis, eles eram convidados, a saída era às 5, eles chegavam às 4, que legal. E aí as crianças estavam em aula. E ali eram os responsáveis, assistiam um filme que era um curta, porque o curta tem isso, ele te dá potência pro tempo do trabalhador. Porque ninguém tem tempo. Ou ninguém não. É difícil você arrumar 1h30 da sua vida para ver um filme dentro de um contexto de classe trabalhadora. Sim. Um filme, então, de 3 horas, eu tenho implicância com um filme de 3 horas. Eu assisto, gosto, respeito, mas a gente assiste igual minissérie, né? Assiste eu amo uma hora. Filme de 90 minutos. Que genial esse cineasta que faz o filme. I love filmes. 90 minutos. Eu amo. E o curta-metragem, você rompe ainda mais, porque você traz as famílias. Sim. Ela vem só um pouquinho mais cedo. Sim. Só 1 horinha mais cedo. Aí assiste um filme de 10 minutos. Muito a rotina, né? Assiste um filme de 10 minutos, 15 que seja, 20 que seja. Depois ela vai falar sobre o filme, fazer uma arte sobre o filme, escrever sobre o filme, convidar o filho para ver o filme, falar sobre o filme com os parentes. Cara, tem coisa mais revolucionária do que isso. E é importante. A gente tem uma potência enorme. Esse exemplo que você está trazendo é importante para a gente lembrar que existe uma lei para garantir a exibição de filmes nas escolas. Exatamente. E poucas pessoas sabem dessa lei, 13 mil e alguma coisa. Tem essa obrigatoriedade que, em geral, não se cumpre, né? Assim como a lei 10.639, né, Cia? Até hoje, mesmo sendo uma lei aí com mais de 18 anos, sim, e que eu me lembro muito bem dessa comemoração de 18 anos, maioridade da lei 10.639, e se você parar para ouvir a maioria da população, a maioria nem desconhece a existência dessa lei. Sim. Outros reconhecem, cumprem de forma protocolar, em mês de maio, que é a comemoração da abolição, comemoração novembro, né, do Dia de Zumbi no dia 20 de novembro. Então, assim, para fazer valer a lei de uma forma efetiva, ainda tem muito campo para arar. E a gente pensar na lei de audiovisual nas escolas, ainda tem muito campo para arar, mas que bom que a gente tem a lei para começar. Sim. Porque, assim, eu acho que é sempre você vai para a escola pública, algumas nem têm equipamento para você exibir o filme. E é muito importante a gente, nessas conversas, citar essa legislação, né, para que ela se coloque em ação. Porque, às vezes, a escola tem os livros, às vezes a escola conhece a lei, e às vezes não tem profissional para movimentar e fazer isso acontecer. Então, assim, a gente tem vários gargalos, né, que impedem que essas leis se apliquem, mas é importante que a gente tenha consciência delas para que a gente tente sempre fazê-las aplicar. Porque senão a gente não sai do lugar, né? Sim. E a escola, né, quando a gente pensa em produto para criança, qual é o lugar que é garantido que vai ter criança? Em tese, é a escola. A gente sabe que ainda tem crianças fora da escola, mas esse lugar a gente sabe que esse público vai estar. E é nesse lugar que a gente tem que mirar. Eu fiquei muito feliz no FICE de ouvir a nossa secretária de audiovisual, a Joelma, falando na preocupação deles com esse público, né? O quanto eles estão tentando fazer valer tudo isso e tentando implementar políticas públicas que garantam que essas crianças estão acessando esses filmes que a gente está produzindo. Sim, eu sou assim, fã da escola, defensora da escola, e assim, você pode falar tudo mal da escola, que a escola militariza, dociliza os corpos, não sei o quê, mas quando a gente pensa em políticas públicas amplas, a escola é o grande canal onde a gente tem que acessar, né? Porque você não tem garantia nenhuma de que essas famílias vão ter livros em casa, você não tem garantia nenhuma de que essas vai ter dinheiro para pagar o ingresso para levar essas crianças. Ingresso, deslocamento, streaming, canais a cabo, não sei o quê, mas a escola minimamente precisa garantir esse acesso
E as políticas públicas começam pela escola, sim, porque você tem ali uma abordagem, inclusive, coletiva. Sim. E as crianças são multiplicadoras também, né? Meu filho, né, estudante de animação, entrou para faculdade esse ano, a gente estava conversando, quando eu voltei do FIS, a gente estava conversando, e ele falou, mãe, porque quando eu era criança, ainda tinha desenho para criança na TV. Hoje, né, com as políticas de propaganda, que eu acho ótimo que não tenha mesmo propaganda para as crianças, sim, mas isso também tirou a possibilidade da grande maioria, porque a grande maioria acessa a TV aberta, e a TV aberta não tem nem mais desenho animado para as crianças, né? Então, não tem nem nenhum horário. Nem nenhum horário. Então a gente, enfim, precisa muito ainda mais trabalhar por essas políticas públicas para que essas crianças tenham acesso. E eu acho que a escola é um ótimo distribuidor, vamos dizer assim, né? Mas eu não quero terminar essa conversa sem virar a chave. A gente ama a educação, criança, livros, mas a gente também trabalha para o público adulto, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa sua carreira que está começando agora como diretora, um pouco desse filme, se você puder dar um spoiler. Posso. Eu tô aqui, assim, super feliz, estou em pleno vapor de pré-produção do primeiro curta-metragem de ficção que eu estou dirigindo. Já tive a experiência de dirigir documentário, mas é a primeira vez que eu vou dirigir uma ficção que eu escrevi, né? A princípio, assim, eu sou roteirista, eu amo escrever história, contar história, e eu nem pretendia, para ser bem sincera, dirigir esse curta, mas muito incentivada por outras mulheres, e sobretudo por outras mulheres negras que viram esse trabalho e falaram assim, Magna, eu sei que você está buscando uma diretora e tal, mas por que você não dirige essa história que é tão sua e tal? Até é importante fazer um parênteses aqui, né? A PAN, há uns 10 dias, eu acho, mais ou menos, o percentual de mulheres negras dirigindo, né? É baixíssimo, né? Praticamente inexistente. Exatamente. Então a gente precisa realmente incentivar umas às outras, que a gente entre um pouco nesse lugar também e ocupe esse espaço. Então, assim, me senti muito desafiada, eu gosto de desafio, mas é claro que a perna tremeu, né? Porque eu acho que é uma responsabilidade contar qualquer história, criar imaginários é uma responsabilidade muito grande. Fazer isso com uma lei de incentivo, através de uma lei de incentivo, que foi a Paulo Gustavo, nessa leva agora de 2... Eu vou dirigir 3 curtas-metragens esse ano, que foram 3 curtas que eu escrevi. Uma responsabilidade enorme, pensando que você está fazendo valer uma política pública, sim, usando dinheiro público, você tem que usar isso como exemplo para incentivar outras pessoas, incentivar outras políticas. Então, mas para mim está sendo maravilhoso, porque eu estou cercada de uma equipe que eu consegui montar uma equipe majoritariamente negra. Estou com a minha produtora, né, desde o meu início no cinema, que é a Pé de Moleque Filmes, que sempre tem me apoiado, o Eduardo, a Marcela. Eu consegui montar um elenco negro, que é a minha estreia na direção de ficção, que chama Colo Vazio, que é um filme sobre luto neonatal, que é um casal negro, então é um filme de amor negro também, né? Uhum. Porque as pessoas esquecem que no luto também existe beleza. É verdade. Né? Não que a gente queira viver o luto, mas o luto tá aí, a gente existe, é um assunto que é pouco falado, sim, de uma forma geral, então a gente precisa tratar disso na ficção, no audiovisual. E é um casal que vive essa experiência de luto, mas não vive a experiência do abandono. Eles estão juntos, assim, né? Sim. E eu quis muito mostrar essa história de um amor negro que resiste a uma dor junto, de uma família preta, sobretudo. Então, sim, é uma história sobre saudade, sobre viver com saudade, mas também é uma história de amor e de amor preto. É então, o que a gente está sempre buscando, humanizar os nossos corpos. Humanizar! Né? Porque... Eu adoro o termo que foi cunhado pela Sônia Rosa, que é a literatura negro-afetiva. Eu sempre menciono isso, assim. Eu quero fazer um cinema negro-afetivo, preto-afetivo, sabe? Uhum. Que não para contar sempre essas histórias de nossos corpos mortos, sim, sofrendo, sobrevivendo, sim, que existem, que são legítimas, que a gente também não precisa negar, a gente não pode negar, mas a gente também tem que falar das belezas do nosso povo, da nossa comunidade. Você chega aqui no subúrbio, gente, eu tava almoçando no restaurante aqui agora, no Lins, sabe? E tinha do lado do restaurante a filha pintando o cabelo da mãe, a galinha, sim, passando por baixo, todo mundo falando alto, não sei o quê, comida gostosa, alegria e tal. Sabe, tem muita coisa bonita acontecendo. Pois a gente quer, é isso que a gente quer nas telas do cinema, né? A nossa felicidade, os nossos afetos, as nossas formas de se relacionar, né? A gente tem a série Encantados, né? Adoro. Que é maravilhoso, que é isso, né? São personagens diversos no mesmo ambiente e com
pessoas completamente diferentes, de opinião de tudo. Então, é mostrar o que Chimamanda já falou lá atrás, há muito tempo, não somos únicos, né? Não temos histórias, não somos pretos de história única, né? Mostrar essa diversidade dentro da nossa... Colocam a gente como diverso, mas não respeitam o diverso que há dentro da nossa comunidade. É o pseudo-protagonismo negro, né? Agora eu vou dar espaço para você contar essa história, mas eu quero que você conte essa aqui. Da escravização, do abandono, da pessoa que morre. Do homem negro agressivo, não do homem negro que ama, né? Não do homem negro que acolhe uma mulher num luto como esse, né? Então, assim, para mim tá sendo muito emocionante. Primeiro que nós, como mulheres negras, eu acho que a gente é multiartista e isso é uma potência, mas, por outro lado, também a gente tem que ter muito cuidado o quanto que isso é uma potência e o quanto que a gente também não faz de tudo para sobreviver e precariza, inclusive, as nossas potências de criação, porque a gente tem que produzir, a gente tem que fazer isso, aquilo. Então, assim, hoje, eu até brinquei hoje no ensaio com a equipe, com a atriz, assim, eu falei para ela, para Cláudia Macedo, que é a atriz protagonista do meu filme, que também é produtora audiovisual, é atriz, eu falei assim, daqui até semana que vem, 7 dias só, a gente vai brincar de que nós somos mulheres negras que podemos exclusivamente criar. Porque durante essa semana, a gente está preparada, remunerada para criar. É verdade. Semana que vem, queiram os deuses e as deusas e os orixás que a gente consiga fazer muitos e muitos filmes e continuar criando de forma digna. Por isso a importância do que a gente falou no início. É caro fazer cinema. É caro. É caro. Né? E a gente que trabalha, né, com isso, a gente quer ser bem remunerado e quer remunerar bem quem vai trabalhar conosco. A gente não quer precarizar como o mercado já fez ou faz ou outras pessoas fazem. A gente quer dignidade no trabalho, né? A gente quer trabalhar de forma digna e oferecer trabalho digno para essas pessoas. Então é importante tudo isso que a gente conversou aqui, que se faça valer, né? E que a gente lute não só pelo que a gente gosta de fazer, que a gente esteja fazendo porque gosta e não porque precisa, porque está ganhando sempre mal em todos os lugares que atua, né? Isso que eu acho que é a diferença, né? Então, assim, estou muito feliz de viver essa experiência, assim, vocês que acompanham. Eu tô, inclusive, criei uma hashtag ontem, Diário de Direção, que eu tô postando dia a dia, porque essa semana eu tô bem entregue, assim, a esse trabalho. E o dia a dia de uma diretora negra iniciante na ficção e que está produzindo um trabalho que eu acredito muito que vai render frutos, que vai reverberar. É um trabalho também que é uma homenagem a todas essas mães que a gente chama mãe de anjo, porque se seu filho está vivo ou morto, não interessa, você é mãe. Você teve duas experiências próximas, né? Tive uma experiência próxima na minha vida pessoal. Né? Antes de tudo, assim, eu trabalhei um período longo da minha vida como doula, atendi uma mulher, foi o primeiro luto que eu vi. Essa mulher, além de ser minha cliente, também era minha amiga, depois uma pessoa da minha família, outras pessoas que eu tive notícia. Esse assunto começou a me atravessar. Sim. E aí também mencionando também os nossos parceiros, né? Teve um desafio de roteiro, que é um curso que o Clementino Júnior realiza anualmente. E aí, em janeiro de 2023, ele realizou esse intensivão. O objetivo desse curso é a gente estudar a curta-metragem, mas, paralelo a isso, vocês têm esse período do curso para escrever um curta-metragem. No final, era tipo uma formatura, né? A gente lia ali o nosso roteiro, a primeira versão dele. Tinha cineastas comentando sobre o que sentiam com aquele filme. E esse curta, Colo Vazio, nasceu no Cineclube Atlântico Negro, com a mediação do Clementino Júnior. Já que você citou o Clementino, né, para a gente finalizar a nossa conversa, é legal a gente falar que o Clementino está no Festival Curta Cinema, né, como um dos curadores ou avaliadores, eu não tenho certeza, e que ele está com o Cine Clube Atlântico no Casa 123, que é um outro espaço de empreendedores negros fazendo sessões todo mês. Então, acessem o arroba do Clementino no Instagram, acessem o Casa 123, que é um espaço que está sempre levando literatura, cinema, arte de uma forma geral, e é no subúrbio também, em Vila Isabel, enfim. A gente tem muita coisa boa acontecendo. Infelizmente, não cabe tudo que a gente tem para trazer da Magna para vocês aqui. Então, estamos chegando no final e, como eu disse no início, a gente tem presente. Olá! Presente. Nossa, mas que presente nossos apoiadores, que é Sou Negão e Mulher Preta, que é da Aline e do César. Adoro, aliás, gente. Um casal preto que trabalha produtos. Vamos. Acho que eu vou precisar de um apoio técnico. Ah, não, consigo. Sempre que possível, assim, incentivar
Pode jogar Vou no ter chão, que fazer depois uma a gente sujeira, pega. depois a gente Cuidado pra não jogar o presente. Tá bonita essa cena. O Ivan vai brigar com o Alex. Vai falar, você deixou elas fazerem essa bagunça? que lindo! Ó, e tá chegando gente amiga na área. Gente, porque aqui é centro pois cultural, né? A gente já vai ter que cortar aqui a gravação em breve. Presente. Mulher, que linda! Obrigada, Cia, amei. Obrigada, foi muito bom. Amei amo esse Se Convida, amo esse espaço. Você Também também, isso. que você tenha também vida longa e sucesso nos seus empreendedorismos, nas suas histórias, que eu sei que são muitas, e que a gente sempre continue se encontrando, porque é uma delícia, né? Sim, é sempre muito bom. Bom, muito obrigada a você que assistiu, a você que ficou aqui conosco ao vivo, a você que vai vir depois, e até o próximo Se Convida.